Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Regina, professora de História da Rede Pública do Estado do Ceará. Estamos aqui com mais uma videoaula durante a quarentena. Dessa vez o tema da aula vai ser a revolta da vacina. Bom, antes de entrarmos precisamente no assunto, na revolta da vacina em si, a gente precisa falar um pouquinho do contexto geral. E aí a gente tem a chamada Belle Époque. Sim, está em francês. Esse período corresponde ao período que vai de 1890 até a Primeira Guerra Mundial. Ele é um período com muitos acontecimentos, é marcado por grandes invenções, como o automóvel, a fotografia, o elevador, o raio-x, por correntes de pensamento literário, filosóficas absolutamente novas. É quando aparece o Freud, a psicanálise, o Eduardo Monte com o quadro do grito e por aí vai. E aqui no Brasil especificamente esse período vai ser marcado por um acontecimento que é o chamado de processo de urbanização das cidades. As cidades do Brasil, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e no nosso caso aqui a cidade de Fortaleza, elas vão passar por um processo que eles vão chamar de aformoseamento. Então, temos 3 pontos principais a pensar: moradia, transporte e higiene. O nosso modelo de cidade será Paris, não a Paris, por exemplo, da Revolução Francesa. Não é aquela Paris, é a Paris que vai ser reformada pelo Barão de Haussmann. Então você vai ter uma cidade moderna, com amplas avenidas, com amplos bulevares, com uma iluminação nova, em que é possível evitar a aglomeração de pessoas, isso é importantíssimo, por questões políticas, de segurança e de saúde. Tenham isso em mente a partir de então. Bom, nós estamos falando da revolta da vacina e nós precisamos lembrar que ela vai estar acontecendo dentro do governo do Rodrigues Alves. Que nós temos o presidente Rodrigues Alves. Ele foi presidente do Brasil, ele foi presidente do Brasil por 2 vezes. O primeiro mandato dele ele cumpriu integralmente e o segundo não. Mais à frente nós vamos descobrir por que ele não cumpriu o segundo mandato. E aqui nós temos uma fotografia que mostra exatamente um grupo de pessoas passeando já pelas ruas arrumadas e reformadas do Rio de Janeiro. Então nós temos senhoras, alguns senhores, é um parque, tudo muito arborizado, tudo muito limpo. É justamente a tônica. Eu vou lembrar novamente os 3 temas: a moradia, a saúde, que vão estar sendo o foco principal nesse momento. O governo Rodrigues Alves, ele vai ser caracterizado por algumas coisas e, economicamente falando, por exemplo, nós temos a questão do convênio de Taubaté, que é uma política de valorização do café. O governo vai fazer um acordo com os produtores de café, vai comprar parte dessas sacas. O Porto de Santos o Porto de Santos em São Paulo, e o Porto da cidade do Rio de Janeiro vão passar por reformas visando justamente a exportação de produtos. Lembrando que o Brasil ainda é um país marcado pela exportação de commodities agrícolas. Exportamos café, exportamos algodão, exportamos diversos produtos agrícolas nesse momento. Nesse meio tempo também o Brasil vai se destacar na sua diplomacia, pondo fim ao conflito entre Brasil e Bolívia com a compra do Acre. Essa ação vai ser intermediada pelo José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, e vai ser uma grande conquista para o nosso país, para a diplomacia brasileira. Mas voltando ao Rio de Janeiro, a capital do Brasil, ela era conhecida como um lugar insalubre. Peste bubônica, febre amarela e varíola todo ano ceifavam milhares de vidas. E não havia, em princípio, como combater
esses males. Então, o Rodrigues Alves organiza uma série de comitês para tentar resolver esses 3 problemas. No caso da febre amarela, se decidiu, juntamente com o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, promover o fim aos focos do mosquito. Descobriu-se que o causador era um mosquito, o Aedes aegypti, o odioso do Egito, e esses mosquitos eles vão estar exatamente nas moradias onde não existe nenhum tipo de benesse por parte do governo no que diz respeito à sanitária, educação, limpeza. Se você prestar atenção aqui, nós temos uma foto, é uma moradia coletiva, um cortiço. É um tipo de habitação muito comum no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, onde a população mais pobre vive e mora, vive e trabalha, perdão. Então, a proposta seria entrar nessas casas, limpá-las, destruir os focos do mosquito. Isso vai ser feito e isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo que se começa a reforma da cidade pelo prefeito Pereira Passos. Então nós temos a cidade do Rio de Janeiro passando por aquilo que o escritor Aloysio de Azevedo na obra O Cortiço chama de o bota abaixo. Essa população pobre, ela saía para trabalhar e ela descobria depois que as suas casas, quando ela voltava, elas tinham sido derrubadas pelo governo. E aí você pergunta, Regina, se eles não têm mais casa, se a casa deles foi derrubada, para onde eles vão? Pois é, resta para essa população pobre do Rio de Janeiro buscar as periferias, não mais morar nas avenidas centrais. As avenidas centrais elas vão ser alargadas, arborizadas, dando espaços para a elite carioca passar. Então essa população vai para a periferia, essa população vai subir para os morros e aí nós vamos ter a origem das favelas no Rio de Janeiro. Mas voltando aos problemas. Resolvido o problema da febre amarela, ao conseguir controlar o mosquito, nós voltamos para problemas anteriores. Temos ainda a peste bubônica e nós temos ainda a varíola. A peste bubônica também foi relativamente simples, vamos dizer assim, controlar o surto. O governo federal, na pessoa do Dr. Oswaldo Cruz, a Secretaria de Saúde Pública do Rio de Janeiro, ele vai estar oferecendo 300 contos de réis para cada rato entregue na secretaria, preferencialmente vivo. Então nós vamos ter a população caçando ratos. Isso vai fazer com que, junto com o bota abaixo, junto com o fim das moradias coletivas, a peste bubônica seja erradicada do país. Não tem locais onde esse rato ir, então isso vai ser relativamente fácil de controlar. Restou então a varíola, o smallpox. Se você quiser tomar um susto sobre o que é essa doença, que hoje em dia ela está exterminada, coloca esse nome no Google, smallpox, e você vai ver como as imagens são horríveis. Se você tem dificuldade para dormir, eu sugiro que você não procure essas imagens no Google. Bom, então o que é que nós vamos ter com relação à varíola aqui? Na Europa já existia uma vacinação. É um médico chamado Edward Jenner que promoveu essa vacinação e aparentemente foi tudo muito bem lá na Europa. Aqui no Brasil, essa vacinação ela vai ser compulsória. O Congresso Nacional, lá no Rio de Janeiro, ele aprova um decreto obrigando a população a vacinar-se. Muita gente vai ser contra a vacina. Inclusive, o nosso grande intelectual Rui Barbosa vai ser contra essa vacina. Então, o que vai acontecer? Quando os grupos de vacinadores comandados pelo Oswaldo Cruz, eles começam a percorrer a cidade do Rio de Janeiro para vacinar a população, nós vamos ter uma guerra. Não foi um dia, foram 7
7 dias de guerra, bondes virados, piquetes, barricadas, a população resistindo, atacando os vacinadores, a ponto de ser necessário chamar polícia, exército e marinha para reprimir esse movimento. De novo, repito, foram 7 dias de luta no Rio de Janeiro. Aí você se pergunta, mas é só uma vacina, Regina, qual é o problema? O problema estava na falta de informação disponível. Eu já falei isso uma vez e vou voltar a falar. Não houve por parte do governo federal, não houve por parte do Rodrigues Alves, não houve por parte do Dr. Oswaldo Cruz nenhum tipo de esclarecimento a essa população sobre o que era a vacina, por que ela era necessária, quais eram os perigos de você não tomar a vacina. Aproveitando-se disso, temos ainda um grupo de cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha que, no meio da confusão, tenta dar um golpe, tirar o Rodrigues Alves do poder. Evidentemente, isso não foi possível. Como saldo total dessa revolta, a nível de curiosidade, nós vamos ter 900 pessoas presas, 30 pessoas mortas, 110 feridos e 461 deportações para o estado do Acre. Aí você pergunta, deportações para o Acre? Como assim deportações? Sim, das pessoas que estavam se posicionando contra o governo e que queriam dar o golpe militar. Então essas pessoas foram para o Acre, mas não, elas não foram para o Acre para fazer turismo. Foi trabalho forçado, sim. Nesse momento, a grande riqueza do Acre é a produção de látex, de borracha. Então essas pessoas vão para lá trabalhar. Como um saldo de tudo isso, nós vamos ter duas coisas interessantes. O governo federal começa a pensar na criação de um sistema único de saúde, sim, o SUS, embora ele não vá ser criado em 1904, só na década de 30, e em 1973, sim, 1973, do século XX, vai ser estabelecido o Programa Nacional de Imunizações. É aquele pelo qual todos nós, eu inclusive, somos vacinados periodicamente contra uma série de doenças e pelos quais vocês ganham uma carteirinha de vacinação. A propósito, essa carteirinha de vacinação, dentro do governo do Rodrigues Alves, ela era necessária se você quisesse casar, arrumar um emprego com carteira assinada, matricular-se numa escola. Então, sim, a vacinação ela vai se tornar parte integrante da vida das pessoas. Para finalizar essa aula, muito rapidamente, vamos aqui pegar uma questão do Enem do ano de 2011 que fala sobre a revolta da vacina. Vamos lá, diz assim: a imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX que integram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela. Prestem atenção bem nessa caricatura, nessa charge. Você tem a população armada de colheres, de facas, alguém inclusive joga um serrote, estão jogando coisas das janelas. Você tem bem na frente o Dr. Oswaldo Cruz, a caricatura dele conhecido pelo vasto bigode. Eles estão a cavalos em seringas de vacina. Aqui nós temos um cartaz, uma flama vacina obrigatória. E aí é interessante ver que tem duas caveiras, como se a vacina trouxesse a morte, lembrando, isso tudo foi pela falta de esclarecimento e de informação. Feito essa primeira leitura, passemos aos itens da questão. Lembrando, é uma questão de 2011. Item A: a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Item B: a consciência da população pobre sobre a necessidade da vacinação para a erradicação das epidemias. Item C: a garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade e da expressão da população. D:
o planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral, e tem apoio do governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Lembremos, revolta da vacina. Volta para a figura. Você tem uma população extremamente revoltada. Olhem para as caricaturas dos vacinadores, em que eles estão montados, como a vacina é retratada. Olha, vacina obrigatória em vermelho, as caveiras em branco. Isso revela o que, meu povo? É muito fácil, é claro. Item correto, item A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. A vacina foi o estopim da revolta. A população pobre perdeu suas casas. Ela tinha, nesse momento, uma profunda desconfiança do governo. Eles chegaram a achar, sim, que essa vacinação ela poderia exterminá-los. Tem como ser o item B? Não, porque justamente foi o que faltou. A consciência da população sobre a necessidade da vacinação. Que consciência, se ela jamais foi educada para isso? A garantia do processo democrático através da defesa da liberdade de expressão da população. Liberdade de expressão? Como? Foi um decreto, veio de cima para baixo. Que liberdade de expressão? O planejamento do governo republicano na área da saúde. Começou-se a pensar num planejamento, mas de novo, veio de cima para baixo. Não houve nenhum tipo de esclarecimento. O apoio do governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Volta lá para a figura. Está se falando da elite nesse momento? Não. Os que se revoltaram, e com toda razão, foram a população mais pobre. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, temos 2 recomendações ainda de bibliografia. Você tem um livro chamado Cidade Febril, do historiador Sidney Chalhoub, que ele vai retratar esse período. Tem ainda um outro livro chamado História do Brasil Nação, volume 3, a abertura para o mundo de 1889 a 1893, com a coordenação da professora Lília Moritz Schwartz, e os próprios livros didáticos de vocês que falam exaustivamente desse assunto. É isso. Fiquem em casa, boa quarentena, até breve.